Olá, voltei. Ah, Vamos continuar também o vídeo do mesmo dia de hoje. Eu estava falando com vocês sobre esse livro aqui, ó, Histórias Extraordinárias, de Edgar Allan Poe. Aí eu ia ler para vocês aqui a parte que fala no fundo do livro, né? E dei um pause para terminar meu almoço, dar almoço para esse menininho aí, ó, que tá gritando, que vocês estão escutando, que é o Matheus, meu filho, que são os contratempos que nós teremos em nossos vídeos, tá ok? Então tá. Eu vou começar aqui, ó, vou ler aqui o fundo para vocês entenderem mais ou menos o que é um livro de Edgar Allan Poe. O gênio visionário de Edgar Allan Poe, poeta de amplos recursos e contista conhecido sobretudo por suas histórias de mistério e horror, constitui uma fonte de inspiração direta para a renovação literária europeia no final do século XIX. O primeiro a reconhecer-lhe a genialidade foi Charles Baudelaire, que publicou na França em 1848, 1800, pensa, Histórias Extraordinárias, um livro de contos de Poe. Com algumas variações de títulos, esta obra que o leitor tem nas mãos é semelhante ao volume publicado por Baudelaire. Leitura indispensável para os amantes de histórias de mistério. Só o ouro, vocês vão adorar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu esqueci de falar. Esse livrinho, ele é da coleção A Obra-Prima de Cada Autor. E vocês veem, ó. Livrinho de mão, dá pra colocar dentro da bolsa, pra ir pra qualquer lugar. Inclusive, contar uma história pessoal aqui. Fui para uma chácara com meu namorado, que ele foi fazer um serviço lá nessa chácara, né? Aí, o que eu fiz? No livrinho de bolso, li um conto. E esse conto agora vou contar para vocês. Mas eu não vou ler, porque eu já li. Eu vou contar o conto que foi lido por mim, ok? Vamos lá então. Esse conto é o primeiro conto desse livro. É a história número 1. Chama-se O Gato Preto. Só o primeiro parágrafo aqui que eu vou começar lendo, tá? Para vocês verem, assim, como é o vocábulo do autor. Não espero nem peço que se dê crédito à história Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, contudo, bastante doméstica que vou contar. Seria louco se esperasse tal coisa, uma vez que se trata de um caso que meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, eu não estou louco e estou absolutamente certo de que não sonho. Mas amanhã posso morrer e, por isso, gostaria, hoje, de aliviar meu espírito. Meu objetivo imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Em razão de suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e me aniquilaram. Todavia, não vou tentar explicá-los. Em mim, quase não suscitaram outra coisa senão horror, mas a muitas pessoas talvez pareçam menos terríveis que grotescos. Mais tarde, talvez, haja alguma inteligência que reduza o meu fantasma a algo comum. Uma inteligência mais tranquila, mais lógica e muito menos excitável que a minha, que veja nas circunstâncias a que me refiro com terror, nada mais que uma sucessão comum de causas e efeitos bastante naturais. Hã? Eu que já li esse conto? Natural? Não. Não tem nada de natural. Mas vamos lá. Então, esse conto, O Gato Preto, ele é um conto sumariamente relacionado a um gato preto. O gato preto é o personagem principal da história. Fora ele, né? Que tá contando a história. O Edgar.
Então, desde criança ele gostava de animais, todos os tipos de animais, animais domésticos, animais selvagens. E ele acabou se casando com uma mulher que também gostava de animais, tinha muito carinho por animais. Então eles se casaram, tinham passarinhos, periquitos, papagaios, gatos, cachorros, tinha até porquinhos dentro de casa, no terreiro, no quintal. Tem gente que cria porquinho de estimação. Uhum. Não, essa parte do porquinho eu tô aumentando um pouco a história. Então é isso. Aí ele se casou com uma senhora que também gostava muito de animais. E na casa deles era repleto de animais. E tinha um gato preto. Ele adorava esse gato preto. O gato preto também gostava muito dele. Ele dava carinho. A esposa dele dava carinho para o gato preto também. Mas de repente, um dia, eu não sei o que aconteceu no ser interior dessa pessoa, que ela começou a odiar aquele gato preto. Ela não gostava dele mais de jeito nenhum, não suportava o gato passar perto dele. E o gato queria dar carinho para ele o tempo inteiro e ele não queria o carinho do gato. Será o que acontecera? Ninguém sabe. Talvez a bebida ele se tornara uma pessoa alcoólatra. Mas como o álcool poderia ter virado totalmente sua cabeça em relação ao amor que ele tinha pelos animais? Como saber? Só ele procurando um psicólogo, né? Amiga Nayara Cunha, tratar Edgar Allan Poe. Então tá. Aí chegou um certo dia que ele tava muito bêbado não, ele tava muito bêbado, num grau de irritabilidade assim estonteante e inexplicável. E esse gato pulou no colo dele, pulou dando carinho. O que ele fez? Ele pegou sua mão, colocou no bolso, tirou de lá de dentro do bolso um canivete e no olho do gato. Arrancou uma das órbitas do gato com o canivete. Terrível, né? Tá, até aí tudo bem? Tudo normal. Certo grau de irritabilidade da pessoa o fez fazer isso. Natural, como ele mesmo disse no primeiro parágrafo. Natural. Causas e efeitos bastante naturais. Ok, a partir daí, o gato, peraí gente, que eu já vou terminar de falar do gato, contratempos, meu filho tá muito quieto, muito calado, eu só vou dar uma olhadinha no que ele está fazendo. Olhei, ele tá deitado na cama com a coberta por cima dele e cobrindo o carrinho também, já ele dorme, aí eu vou poder contar muitos contos pra vocês, sem preocupar. Então é isso. Aí, depois disso, o gato preto não chegava mais perto dele. Passava ariscamente e se contorcendo por toda a parede. Eu estou contando uma história, filho. Quero que você fique quieto, calado. Você consegue? Não? Mas você vai ficar, tá? Mamãe. Silêncio. Mamãe. Silêncio. Tá? Mamãe. Sim. Diga. Eu quero. Nós podemos passear? De tarde, de tardinho. Se você ficar quieto e deixar eu contar o conto. Vai sentar lá no sofá, por favor? Vamos, filho. Senão eu não vou conseguir terminar aqui, a gente não vai passear nunca hoje. Então, como eu estava falando anteriormente, o gato ficou com muito medo do senhor, seu senhor. E não chegava nem mais perto dele, assim, 1 centímetro, 1 quilômetro. Passava raios de quilômetro dele. E continuava adorando a esposa dele, que também continuava gostando dele, e, consequentemente, dando um maior grau de carinho por ele não ter mais um olho. Até aí tudo bem. Então, um certo dia, sabe aquele grau de irritabilidade que fez ele arrancar a órbita do olho do gato? Ele teve novamente aquele grau de irritabilidade dobrado. E o gato,
que, assim, ele não suportava mais. Antes ele não suportava mais o carinho do gato perante a ele, que não gostava mais do gato. Mamãe. Oi, amor. Essa é a história do gato de botas? Do gato preto. Do gato preto. É uma história do Edgar Allan Poe. É um escritor francês, acho eu. Tá, então vai olhar lá no sofá enquanto eu conto a história aqui no computador. Vai. Aí, anteriormente, o grau de irritabilidade dele aumentava cada vez mais por conta do carinho que o gato dava pra ele e ele não queria aquele carinho. Agora o gato não dava carinho, era avesso a ele e isso estava o irritando também e muito mais do que anteriormente. Então, um certo dia, ele pegou uma corda, amarrou num pedaço de pau de árvore, né, num galho de árvore, e pegou o gato, levou para aquela árvore e enforcou o gato. O gato morreu enforcado, gente. E não foi suicídio. Foi um homicídio mesmo. E o Senhor não teve nenhum peso na consciência. Causa e efeito natural. Como ele disse no primeiro parágrafo do livro. Tudo bem, até aí ok. A esposa ficou estarrecida com o marido, mas nada falava. Ela não contestava. Tá, passou-se o tempo e ele, na loucura de seus pensamentos, resolveu que queria um outro gato preto. Então, o amor dele por gatos começou a voltar no seu eu interior. E ele, por todos os lugares que passava, ele procurava um gato preto, igual àquele que ele havia matado. Um certo dia, em suas noites de bebedeira, ele viu um gato preto lindo, maravilhoso. Era o gato que ele procurava na vida. Ele olhou para o gato olhou para ele e ele falou, é esse o gato. Ele então pediu ao dono do estabelecimento que vendesse aquele gato para ele. O dono do estabelecimento disse, pode levá-lo. Nunca vi esse gato na minha vida, nem mais gordo, nem mais magro, nem mais branco, nem mais preto. Ele então ficou estonteante de alegria e levou o gato preto novamente para casa. Então ele levou o gato preto para casa. No decorrer do tempo, sua esposa, dando aquele super carinho para o gato, percebeu que como o outro gato, esse gato não tinha uma órbita ocular, não tinha um olho também igual ao outro gato. Por isso, ela deu muito mais carinho para o gato. E por isso, o Senhor começou a ter raiva do gato. A ter raiva do gato por quê? Porque ele estava a lembrar do que ele havia feito com outro gato. Ele estava com um gato sem olho. Então ele lembrava que ele havia arrancado a órbita do outro gato. Causa e efeitos naturais. Então, no decorrer do tempo, ele percebeu que no peito do gato tinha uma marca. Uma marca meio branca, assim, um tanto indefinida, né? Ele foi vendo, aquela marca foi tomando forma através dos dias. E o que ele viu? Num dia, de repente... Ai, que louca eu. Ele viu a marca da forca. Ele viu a marca da forca. Mas eu parei aqui, fiquei balançando minhas sobrancelhas, porque eu sou meio doida mesmo, e porque eu esqueci de contar uma parte da história. Antes dele achar esse gato preto, novo gato preto, a casa havia queimado fogo no dia posterior ao dia que ele havia matado o gato enforcado. A casa...
Uai, meu filho, não sei, deu uma loucura nele. Tadinho do gato preto, né? Meu filho tá escutando a história, gente, que eu tô contando. A história de horror e mistério, coitado. Aí a casa pegou fogo, eles perderam tudo. Ficou apenas uma parede na casa. E nessa parede ficou uma forma. Era a forma do gato sendo enforcado. Tá, contei. Vamos voltar lá pra frente. Então, um certo dia, ele e a esposa dele desceram ao porão da casa para ver algumas coisas que estavam lá embaixo, né? Porque a casa, assim, pegou fogo, estava sendo reconstruída e eles construíram um novo porão, guardaram algumas coisas, outras queriam jogar fora. Aí foram lá embaixo ver. Descendo a escada, o gato preto deu um pulo na cabeça desse senhor, que ele levou um susto e o grau de irritabilidade dele cresceu demasiadamente. Ele pegou esse gato pelo pescoço e jogou na escada com toda a força que ele poderia ter. Virou para trás e viu uma machadinha. Pegou essa machadinha e ele ia matar o gato com essa machadinha, num simples impulso de ira e raiva. Mas de repente, por trás, veio uma mão, a mão da sua esposa, que não deixou cometer aquele outro ato de atrocidade. Ele então, o que fez? Tirou a mão de sua esposa da sua mão. Ela havia o impedido de matar aquele gato. E ele não suportara isso. Então ele virou para trás. E o que ele fez? Isso mesmo que vocês estão pensando. E esse menininho aqui acabou de chegar bem na hora que eu ia falar. Peraí, filho. Matou a esposa dele com a machadinha. E agora? O que ele faria? Tirar aquele corpo da casa sem que nenhum vizinho visse? Ele não conseguiria. Quem era o menino, mamãe? Cortava em pedacinhos. Mamãe, Também quem não. era o menino? Ele não mamãe? daria conta. Mamãe, quem era o menino? Que menino, menino? Não tem menino nessa história, não. Aí pegou, então, o que ele decidiu fazer? As paredes estavam com reboco um pouco molhado, né? Então, ele decidiu tirar o reboco, né? Que era oco por dentro, que era uma construção bem antiga e ele sabia que era assim. Então, ele pegou, fez isso, tirou o reboco, colocou aquele objeto agora inanimado, né? Sem alma no momento, sem respiração na cabeça, né? Que ele havia matado. E colocou lá dentro da parede. Aí cimentou, comprou cimento, tudo, e cimentou a parede do jeitinho que ela tava. Aí saiu pra quê? Pra procurar o gato. Cadê o gato? Que era o culpado de toda aquela história, de todos aqueles acontecimentos. Procurou o gato por toda a casa e nada de achar o gato. Aí o caso do desaparecimento da sua esposa vazou. A polícia ia lá todos os dias. Foi um dia, outro dia, outro dia. E no quarto dia, vasculhando a casa inteira, vasculhando o porão, ele se achou o tal, o bambambam da história, achando que aquilo nunca seria descoberto. Pegou uma bengala e começou a andar com ela, agradecendo aos policiais por estarem sendo tão prestativos na procura da sua esposa. E se empolgou de uma hora para outra. E o que ele fez? Bateu com a bengala na parede. Bem naquela parede oca. Meu filho, pega ali o livro, que o finalzinho da história eu tenho que ler lá. Vai lá, por favor. Aí ele bateu. E o que aconteceu?
Soltou-se um grito estonteante, um berro que parecia coisa de outro mundo. Ninguém entendeu nada, mas o que o pessoal que estava já Mamãe, subindo as escadas fez? Voltou, voaram para aquela parede e a derrubaram. E de repente, aquele ser cadavérico já em decomposição caiu de cabeça no chão. E quem é que estava em cima da cabeça do ser cadavérico em decomposição? Adivinhem, isso mesmo. O gato preto estava lá em cima. No que diz respeito aos meus pensamentos, é loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até a parede oposta. Por um momento, o grupo de policiais estacou na escada, paralisado pelo terror daqueles gritos. Passado um o momento... terror é que nós vimos lá em Anápolis, né, mamãe? a casa do terror, nós vimos em Anápolis. Levamos um susto super grande, né, filho? Passado um momento, 12 braços vigorosos atacaram a parede, que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição e coberto de sangue coagulado, surgiu, ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada e o único olho chamejante, achava-se pousado o animal odioso, cuja sagacidade me levou ao assassinato e cuja voz reveladora me entregava ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro naquela tumba. Igual o terror, né? Igual teor. Causas e consequências naturais. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Manda beijo, mãe.